Olá, e aí? Cristão, crente, pode se separar, se divorciar e se casar novamente? Primeiramente, Deus, ele abomina, odeia, detesta o divórcio. Principalmente se essa aliança foi feita diante dele, na vontade dele, porque a palavra de Deus diz que o que ele uniu, homem nenhum separa. Em Mateus 19,6 diz isso. Então, se foi Deus que uniu, essa aliança, ela é valiosa, ela é preciosa. Mas em casos de união de corpos, onde não houve uma aliança diante de Deus, não houve essa aliança espiritual ligada diante de Deus, a palavra de Deus diz que tudo que nós ligarmos aqui nas terras diante de Deus será ligado nos céus. Em Mateus 18,18 diz isso. Então, se o casal só coabita junto, de corpos, aí eles estão em fornicação. E fornicação é considerado pecado. Não é considerado um casamento perante a Deus. Então, o casal está em pecado. Mas, então, não se pode dizer que é lícita a separação. Mas em caso que o casal quis se casar, mas não consultou a Deus, se casou no religioso, no caso não foi Deus que uniu, eles se casaram por motivos errados, ou seja, por aparência física, ou porque ele ou ela era lindo, tinha um corpão, ou porque algum dos dois tinha uma estabilidade financeira que o outro oferecia e olhou para isso, ou se casaram para sair de casa por causa de conflitos que tinham com os pais, ou se casaram porque o sexo era bom, ou seja, foi a vontade da carne, foi a vontade da alma, da pessoa que fez a escolha pelo cônjuge e não a de Deus. Ou seja, quando não se consulta a Deus, se essa pessoa estará em equilíbrio, andando lado a lado, em comunhão, se o coração de vocês dois estão ligados, se vocês vão ter comunhão, Aquela história de que os opostos se atraem, tudo mentira. A palavra diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Em Amós 3 diz isso, tem que estar de acordo, tem que estar em comunhão, tem que estar o mesmo pensamento, tem que estar ligado. Então, geralmente, os casais que se casaram por motivos errados, eles não têm uma comunhão saudável. Vamos dizer assim, um está jogando basquete e o outro está jogando futebol. Ou seja, eu vi isso uma vez e eu achei bárbaro, e é verdade. Ou seja, são regras diferentes, nunca vai ter comunhão. E por mais que uma das partes ceda em alguma coisa, querendo manter aquela união, mesmo assim, nunca vai haver um equilíbrio, uma união verdadeira de corpo, alma, espírito, principalmente de espírito. Então já fica a dica de ouro para os solteiros sábios e prudentes. Busquem em Deus o seu cônjuge para não falhar, tá? Bem, quando a união acontece no religioso e por motivos errados, esse casamento há uma forte tendência de fracassar. Mas ainda assim, nesses casos, se constrói vínculos familiares e ainda mais quando se tem filhos. Deus não quer que haja essa separação. Então, Deus vai dar uma estrutura espiritual para o cônjuge que busca ele e que quer lutar pelo outro para manter esse casamento, para manter essa união. Em 1 Coríntios 7,13 diz que se a mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que não se divorcie do marido. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Então, Deus fala que odeia a separação, porque é algo que traz danos ao sistema familiar, principalmente aos filhos. Ele diz que odeia, mas ele não veta em alguns casos. Na Bíblia Sagrada, existem 3 permissões claras para a separação e um novo casamento. No caso de morte do cônjuge, lá em 1 Coríntios 7,39 diz que a mulher, o marido, está ligada ao seu cônjuge enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, fica livre para se casar com quem quiser, mas somente no Senhor. A palavra ainda ressalta isso, somente no Senhor. Em Mateus 19,9, que se algum dos cônjuges traiu com relação sexual ilícita e a outra parte não perdoar e quiser se separar, aí pode.
e pode casar-se novamente e não estará cometendo adultério. Até porque, nesses casos, o ato da relação sexual com outras pessoas, o que comete isso atrai demônios para si, e ele estará levando esses demônios para dentro da sua casa, da sua família, no seu âmbito familiar e transferindo para o outro cônjuge. Então é muito sério isso. E o terceiro caso que é permitida a separação, em 1 Coríntios 7,15 diz: porém, se o marido não cristão ou a esposa não cristã quiser o divórcio, quiser abandonar e ir embora, então que se divorcie. Nesses casos, o marido cristão ou a esposa cristã estará livre para fazer o que quiser. A pessoa foi e abandonou você. Você vai ficar lá solitária pelo resto da vida? Não. Aí pode casar. Já não está mais debaixo de um jugo de escravidão, porque Deus não nos chamou para a escravidão, mas para a paz. E outra palavra do Senhor aliás, ele diz, que a gente não está debaixo de um jugo de escravidão. E muitas vezes é o caso de uma das partes, ou seja, que estão sofrendo agressões físicas, estão debaixo de um jugo de escravidão, ou agressões psicológicas, ou agressões morais, estão correndo até mesmo risco de vida por causa dessa relação abusiva. Bem, mas tem o quarto caso, que Deus permite a separação, mas esse foi personalíssimo para mim, e eu vou explicar. E esse caso é inquestionável, é incontestável e é irrevogável para mim. Mas eu vou falar no finalzinho, porque antes eu vou contar brevemente o meu testemunho para você. Bem, eu estou no meu segundo casamento. E esse meu novo casamento foi uma aliança estabelecida, abençoada, firmada e constantemente renovada por Deus. O meu primeiro casamento, eu e o meu ex-marido nos casamos pelos motivos errados. Tanto ele quanto eu. Nós não conhecíamos a Deus, não tínhamos comunhão com Deus, intimidade de andar com Ele, entende? Porque você pode dizer assim, mas eu sou de Deus, Deus é comigo, eu estou com Deus. Mas Deus está contigo realmente? Porque em 2 Crônicas diz que Deus é conosco se nós estivermos com Ele. E estar com Ele não é da boca para fora, ou ser um religioso e que vai para a igreja, e sim ter uma comunhão, uma intimidade de fato, de pai para filho. Então, se nós não consultamos, não consultamos ao Senhor, no meu ex-casamento, fizemos o que achávamos que deveria ter feito, pelos motivos errados de ambas as partes, Aí você diz assim, mas Kátia, vocês não se amavam? Quando nós não buscamos a Deus, nós não temos a real compreensão do que é o amor. Não temos. Vamos sendo levados pelas emoções, pelos motivos errados, Porque o amor verdadeiro é o que diz na palavra de Deus lá em Efésios 5:22. Diz assim, mulheres, sujeitem-se, os casados, a seus maridos, como ao Senhor. E maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por ela. Aí lá no 28 diz que da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como os seus próprios corpos. Então, pensa comigo. Quem ama a sua mulher, Aí a palavra final diz, quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Então, quando há o verdadeiro amor, não há dificuldade para ambos e nem questionamentos em a mulher ser sujeita ao marido e nem o marido a amar a sua mulher como o seu próprio corpo. Isso será natural, porque existe o amor. Quando existe o amor, isso é natural. Aí, entre os dois, haverá sempre um equilíbrio, uma boa comunhão, entendimento. Isso é o amor. Mas não existia esse equilíbrio no meu ex-casamento, no meu primeiro casamento. E não havia comunhão, não havia paz, não havia alegria. Mas dessa união veio um filho, a nossa bênção, o nosso presente de Deus. E é claro que Deus não queria separação pelos vínculos familiares estabelecidos e por esse filho. Então, eu creio que o meu filho foi enviado para a tentativa de Deus de trazer a comunhão nessa relação. Porque foi através do meu filho, que foi quando meu filho ficou doentinho,
que eu entreguei a minha vida de verdade para Jesus e passei a ter uma vida de comunhão, de intimidade, comecei a trabalhar na obra e comecei a falar com Deus e amar Deus. Mas não houve comunhão, aí que piorou o casamento, porque éramos totalmente opostos com relação a tudo. Não havia concordância, principalmente no que se dizia com relação à prática, à obediência da palavra de Deus. Então era um casamento de aparências. Mas por conhecer e desejar obedecer à palavra do Senhor em tudo, e creio que Deus assim queria, houve a tentativa de lutar por anos, mas foi tudo em vão. Porque ele tinha as escolhas e o livre-arbítrio dele, e não queria e não aceitava mudar, e isso refletia em um relacionamento abusivo. E ele, por não concordar, porque eu fazia a obra e faço a obra do Senhor até hoje, e ele nunca concordou, acabava sendo uma pedra de tropeço em muitas coisas ministeriais. Mas eu não o julgo e nem o condeno, porque eu sei que era reflexo das dores dele e das nossas escolhas erradas, né, por motivos errados. Então, depois de haver tido, né, uma separação, uma traição, e eu descobri, eu comecei a buscar em Deus e o Senhor usou um homem de Deus, porque tinha frutos de homem de Deus. E era o meu pastor na época, e era pastor dele, inclusive. Muito querido. E o pastor, ao ver minha angústia naquela situação, me abriu a consciência para eu me posicionar e exigir mudança e a não ser passivo. O pastor conversou com ele também, mas ele não queria mudar, ele não achava que estava errado. Ele só queria continuar, na verdade, hoje eu entendo, uma relação de comodismo, né? Era cômodo estar naquela relação, até porque existia um filho. E ele, na verdade, queria até que eu mudasse e aceitasse o padrão e me moldasse ao padrão dele. Mas, por fim, ao saber que eu não iria mudar e que se não houvesse mudança da parte dele, eu não aceitaria mais, não queria mais, me posicionei. Então, aí ele decidiu expor que também não queria mais, né? Então, ele também quis a separação. Então, foi tudo consensual, foi tudo amigável, acertamos tudo e temos hoje uma boa relação, inclusive com o meu esposo, meu novo esposo, Acácio. Mas é claro que dentro do limite, mas todos nós seguimos em paz. Então, houve traição e eu estava debaixo, né, de um jugo de escravidão. Então, vamos dizer que isso seriam motivos lícitos, plausíveis perante a Deus para a separação, não é mesmo? Mas lembra que eu falei que tinha o quarto motivo? E esse era incontestável, inquestionável para mim. E se qualquer pessoa que quisesse ou queira hoje ser contra esse fato e ser contra o meu novo casamento e abençoado casamento, eu não ligo, porque eu tenho certeza do que eu ouvi e de quem eu ouvi. Sim, eu vou te contar. Bem, quando eu estava no processo de me posicionar, não aceitar mais traição, não aceitar mais abuso e outra, eu já não existia mais confiança e nem um pingo de arrependimento e vontade dele de mudar. Então, eu me posicionei, mas também consagrei a minha vida ao Senhor. O meu tempo era para buscar o Senhor, a direção de Deus, e o Senhor usou vários pregadores, louvores, palavra dele. Quando eu lia a Bíblia, tudo se testificava e tudo se encaixava. Bem, o Senhor dizia por várias pessoas que ele tinha algo novo para mim. E que o propósito que ele tinha para mim, havia pessoas que já não cabiam mais. Que ele iria fazer algo novo. Colocar vinho novo em odres novos, né? Fermento novo em massa nova. Bem, as palavras que vinham para mim dizia que o Senhor estaria me libertando de escravidão. Veio diversas palavras falando que o Senhor estaria me libertando da escravidão. Que estaria transformando o meu choro em alegria. Que estaria me dando vestes novas, vestes de louvor, né? Mas a palavra que é incontestável veio em um dia que a separação já estava certa para ambas as partes. Então eu entrei na presença do Senhor e no meu pensamento eu orei. Eu orei no meu íntimo, no meu secreto, no meu oculto, só eu e Deus ali. Então eu disse assim para Deus: Senhor, eu sofro demais, o Senhor vê.
Mas eu não quero te desobedecer, eu não quero te entristecer o teu Espírito Santo. Então eu disse assim para o Senhor, se o Senhor quer que eu persista nessa união, Senhor, eu posso sofrer a vida toda nessa terra, mas o que me importa é obedecer e te agradar. Mas se o Senhor quer realmente a separação, então fala comigo através da tua palavra. E eu no meu pensamento, né, falando com Deus, porque assim, no pensamento o diabo ele não ouve, né? Então não dá para ele enganar. Então eu disse para Deus, eu vou abrir a Bíblia e o Senhor vai falar comigo, Pai, claramente, vai me dar direção, Pai. E eu não vou ter dúvidas na tua palavra. E eu saberei se sim ou se não. Clamei a Deus e abri a Bíblia. Eu não tenho costume de fazer isso. E aí os meus olhos foram fitos e diretos em um versículo. E Deus falou comigo na palavra e no meu coração. Está lá em Filemão 1,15. Está assim. Deus falou comigo. É necessária separação para que depois volte. Já não como escravo, mas como irmão em Cristo amado. É claro que essa palavra pertence a um contexto bíblico lá, mas não importa. O que importa é que Deus falou claramente comigo ali. E eu peguei essa palavra. Oh, Deus falou comigo que depois ele iria voltar, que era necessária separação, que iria voltar, mas já não como escravo, e sim como irmão em Cristo amado. Então eu entendi que ele voltaria, mas já não mais como meu marido, não debaixo de um jugo de escravidão do casamento, né? Daquele casamento opressivo, mas como irmão em Cristo. Oh, glória a Deus, porque eu posso sentir novamente a voz suave do Espírito Santo me falando e me conduzindo. Bem, eu não tinha e eu não tenho dúvidas. E a partir daquele momento eu tive paz. E ninguém falou comigo, ninguém ouviu, era só eu e Deus ali. Então, não importa o que digam para você. Pode ser pastor, pode ser missionário. Ah, separa, não separe. Não. Busque ao Senhor e fique sensível em retidão a Ele, que Ele vai te responder. Ele vai te confirmar. Porque nós temos esse livre acesso ao Pai. Lá em Efésios 2,18 diz, porque por Ele, Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. E eu quero finalizar dizendo que eu não guardo mágoas nem rancor, porque ambos nos unimos pelos motivos errados. Ambos erramos. Eu quero e oro para que ele seja mais que feliz, que ele seja mais feliz do que eu. E na verdade, hoje temos uma boa relação. Ele tem uma boa relação comigo, com meu esposo. Algo de irmãos em Cristo mesmo. Né? Não tem mágoa, não tem rancor. Então, você que é solteiro, por favor, busque no Senhor. E espere a confirmação de Deus de várias formas. De várias formas. Não se case pelos motivos errados, por favor. E você que pensa em se separar, espere as respostas claras e a direção do Pai. Eu não incentivo em nenhum momento, a não ser pelos motivos claros bíblicos, né? Você tem o livre-arbítrio, mas ainda mais pela confirmação total do Senhor, do Espírito Santo de Deus. Então, espere a confirmação total do Senhor. É claro que se você está sendo agredida, ameaçado, espancada, tem que haver a separação de corpos. Já, agora. E é Deus que está me usando para te dizer isso. Se distancie agora e busque a Deus. Sabe, não importa o que fazem com você. O que importa é o que você está fazendo com o que fazem com você. Então não permita. Não permita ser agredida, ser manipulada, ser espancada. Não se posicione. Não é pecado se posicionar. Confronto não é afronta. Tá? Lembre-se disso. E glória a Deus. Então, mas você deve estar se perguntando, mas e sobre o seu novo casamento, Kátia? No Senhor, né? Bem, é uma história linda. Outra direção claríssima e abençoada de Deus. Mas essa vai ficar para a próxima live,
que será, anota aí, no dia 27 de janeiro. Vai me acompanhando aqui nas redes sociais, que eu vou falar o horário depois direitinho. Nós completaremos mais um ano de casado, eu e o meu esposo. E nós vamos falar sobre o poder, né? E a importância da aliança em Deus, tá bom? Deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilha, se inscreva e conta a sua história e seja muito abençoado. Deus abençoe rica e abundantemente, te guie, te dê a direção em todas as coisas.